Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta primeira aula do curso de Educação Fiscal e Cidadania, que é o resultado de uma parceria entre a Faculdade de Ciências Econômicas e o Centro de Estudos Governamentais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Receita Federal, a Receita Estadual, a Prefeitura Municipal e o Instituto Justiça Fiscal, entidade a qual eu estou presidindo no momento, e com isso, então, eu já me apresento. Meu nome é Maria Regina Paiva Duarte, e juntamente com o colega Dão Real, nós vamos, então, ser responsáveis pela apresentação da primeira aula do curso, que é Estado, Tributação e Sociedade. Nesse primeiro vídeo, eu vou fazer uma abordagem das diferentes funções do Estado que ficaram, assim, bastante evidentes agora com a pandemia do novo coronavírus, né? Afinal de contas, qual é a atuação do Estado, quais são os seus limites, para que ele está aí, né? Para que ele serve. E depois, nas aulas, nos vídeos subsequentes, então, o Dão vai fazer um aprofundamento da relação entre o Estado, a sociedade e a tributação, e como é que essas relações influenciam a nossa vida em sociedade, e também como é que a sociedade pode influenciar a política tributária, por exemplo. Então, deixa eu compartilhar uma pequena apresentação com vocês. Vamos ver aqui. Como vocês podem ver, então, eu estava falando das nossas parcerias, não é? Os professores, que somos eu e o colega Dão Real, e para começar essa aula, eu acho que a gente precisa lembrar que na Constituição Federal de 1988, nós, então, estabelecemos quais seriam as premissas e os princípios determinantes do Estado de bem-estar brasileiro, né, Estado de bem-estar social. Nessa Constituição, então, foram estabelecidos os direitos fundamentais, suas garantias, e também a necessidade de financiar esses direitos, né? Afinal de contas, para garantir os direitos, nós temos que ter os recursos. E o que nós vemos até hoje é que, desde a época da instituição do modelo de Estado na Constituição Federal de 1988, nós temos uma disputa aí estabelecida pelos recursos públicos, o que faz com que a gente tenha um modelo de Estado até hoje inconcluso. Então, qual era a discussão na época, logo após a promulgação da Constituição Federal, né? Como eu estava dizendo, nós temos sempre uma disputa entre um Estado de bem-estar social e um Estado mínimo. E na época, né, no começo dos anos 90, depois da Constituição, qual era o discurso na época? Porque o Estado é muito grande, não é? Nós temos aí os funcionários públicos que são marajás, enfim. Nós tínhamos um conjunto de fatores e de discursos que levavam as pessoas, então, a sociedade a acreditar que o Estado era demasiado grande, que os impostos só massacram, como a gente vê na foto. Esse discurso, então, era o que se via na época, né? Hoje, então, mais recentemente, ele está, por exemplo, ele foi trocado pela questão do teto de gastos e de todos os cortes e reformas que vêm acontecendo nos últimos anos, né, especialmente de 2016 em diante. Então, qual é o discurso agora, né? Que nós temos que cortar, que o Estado é ineficiente, que nós temos que adaptar, né, a Constituição aos gastos. E um exemplo disso é a famosa emenda 95 de 2016, o teto de gastos, né, como ficou conhecido, que é uma proposta, uma emenda à Constituição que limita os gastos por 20 anos, limita os gastos, por exemplo, em saúde e educação, ao índice de inflação do ano anterior, não considerando que a população pode aumentar, que pode existir outras necessidades, que pode existir crises mais profundas ainda, e mesmo nem contava, no caso, que poderia ter
uma pandemia como essa do coronavírus que a gente tem visto, não é? Que a gente está sofrendo ainda hoje esses efeitos e parece que a coisa ainda continua. De outro lado também, esse estado em disputa, ele tem apresentado para nós a privatização como uma solução, né? Além de cortar gastos, privatizar empresas como se essas empresas elas fossem deficitárias e não o são. Além de prestar o serviço, elas são empresas que dão lucros e que têm a sua finalidade, mas, enfim, o que tem aparecido é essa privatização, assim, meio a troco de banana, como se diz, para resolver os problemas do Estado. Então, como eu estava dizendo antes, nessa disputa do Estado, aparece muito a figura do Estado mínimo, né? Nós sabemos que um Estado mínimo não tem como atender a grande maioria da população em seus direitos. Um Estado mínimo, ele não vai poder investir em obras e infraestrutura, né, que dinamizem a economia, que gerem empregos e que gerem renda. E tampouco vai conseguir oferecer proteção social. E aí também nós temos essa questão, né? Será que só o mercado resolve? Será que efetivamente o mercado é eficiente, a iniciativa privada que tem que fazer prestar a maioria dos serviços, não é? Enfim, é uma pergunta que a gente se faz, mas o que a gente sabe é que um Estado mínimo ou um Estado residual em um país tão desigual como o Brasil vai acabar gerando mais desigualdade, ou seja, nós vamos tirar recursos do Estado, vamos ter um Estado mínimo, e o que nós vamos conseguir vai ser apenas mais desigualdade. Este vai ser o produto, vamos dizer assim, se a gente continuar nessa retirada de recursos do Estado e da capacidade de atuação do Estado, né? Como eu estava dizendo no início da apresentação, nesse primeiro vídeo, eu fiz essa introdução, para agora a gente entrar, quais seriam as funções do Estado para garantir a vida digna. Eu tomei como referência esse livro da economista Laura Carvalho, que se chama Curto-circuito, o vírus e a volta do Estado. Ele foi escrito passados alguns meses do início da pandemia, eu acho que ele foi publicado em julho do ano passado, ou seja, ele ainda foi publicado num momento, assim, de bastante incerteza em relação à pandemia do novo coronavírus, mas ele é um livro, assim, que tem uma abordagem que serve muito bem para a gente abordar essas questões. Não é exaustivo, né? É só uma referência, enfim, a gente pode ter outras referências, vocês podem escolher outras indicações, inclusive, para abordar essas questões das funções do Estado, né? Mas seriam 5 essas funções, como a gente está vendo aí no slide: estabilização da economia, investimento, proteção, prestação de serviços e empreendimento. Bom, o que significa um Estado estabilizador da economia? Nós sabemos que uma das funções do Estado é fazer uma política monetária, né? Fazendo política monetária, o que basicamente se altera, o que pode mexer? Então, o Estado, ele controla as taxas de juros, né? Reduz as taxas de juros, ou aumenta, no caso, né? E faz um controle de inflação. E também o Estado, para estabilizar a economia, ele pode praticar política fiscal, por exemplo, ele pode expandir os gastos públicos, ele pode fazer investimentos. E quando o Estado gasta, quando ele investe, ele vai gerar o que a gente chama de efeito multiplicador, né? À medida em que o Estado faz o seu investimento, ele gera emprego e renda. Essa geração de emprego e de renda vai fazer com que as famílias consumam mais, ou seja, vai aumentar a demanda pelos produtos, não é? Vai aumentar a demanda pelos produtos, vai, consequentemente, aumentar a produção, e com isso aumentam as vendas, e isso dinamiza a economia e gera mais emprego e gera mais renda. Então, é muito importante que o Estado, em momentos de crise, ele atue para
aumentar, para que esse efeito multiplicador ele se faça presente no Estado. É muito importante essa função do Estado como estabilizador da economia. Quanto mais crise tem, mais o Estado deve atuar, e não ao contrário, não se retrair. Essa é uma realidade que se impõe. E aí a gente vê o que aconteceu, né? A crise sanitária e a crise econômica, elas determinaram o rumo de atuação do Estado, né? Nessa pandemia, se vocês recordam, a PEC ficou conhecida como PEC do Orçamento de Guerra, que foi uma PEC que permitiu, então, sair das regras fiscais que nós temos como teto de gastos, a regra de ouro, por exemplo, e para poder fazer o pagamento do auxílio emergencial, para poder fazer ampliação do Bolsa Família e também para conceder ajuda a estados e municípios, que são muitas vezes dependentes dos recursos que a União repassa. O que ficou comprovado nessa pandemia? Que era preciso gastar, por isso, então, houve um maior endividamento e houve um maior gasto público. Como o Brasil é soberano na sua moeda, ele não quebra. Claro que ele tem que administrar a sua situação fiscal, enfim, mas ele não quebra. E o que aconteceu efetivamente com essa injeção de gastos, digamos assim, do governo, né, dos gastos do governo na economia? Nós tivemos um aumento do PIB, porque, por exemplo, o auxílio emergencial, a gente sabe que é praticamente consumido, não é? E vai gerar arrecadação e vai gerar um aumento do PIB, o que fez com que a relação dívida sobre o PIB ficasse menor, ou seja, na medida em que você tem um maior endividamento do governo, mas, ao mesmo tempo, você tem um PIB maior, então nós temos que essa relação dívida-PIB, ela fica menor e a situação se equilibra. E vale lembrar também que o pagamento do auxílio emergencial fez com que o nosso PIB não caísse tanto como estava previsto ele cair inicialmente. A redução foi apenas, entre aspas, de 4,1%, quando ela poderia ter sido muito maior se não fosse o pagamento do auxílio emergencial. E é interessante, assim, a gente ver os principais gastos diretos do governo federal para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, né? Aí nós temos ali auxílio emergencial de proteção social a pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia de Covid-19. Nós tivemos 322 mil autorizados, mas nós só tivemos 293 bilhões de reais pagos, né? Então, aí nós tivemos auxílio financeiro aos estados, benefício emergencial. Então, esse aqui é um dado que foi extraído de um documento do INESC, que é o Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, que fez esse levantamento e que a gente pode ver que, infelizmente, embora tivessem sido previstas as gastos, algumas coisas não se realizaram. E o próprio INESC, né, entre aspas, escreveu assim: o governo federal deixou de gastar 80,7 bilhões do orçamento destinado a conter os efeitos da pandemia em 2020, apesar da gravidade da crise sanitária e social instalada no país desde a chegada do novo coronavírus. Isso equivale a 15% do total dos recursos gastos neste fim. Para efeitos de comparação, daria para financiar 2 programas Bolsa Família por um ano. Gastar, né, especialmente em épocas como essa, da pandemia, não teria sido problema para o Brasil. Afinal, como eu já tinha dito, nós somos soberanos na nossa própria moeda, estabelecemos as taxas de juros e não vamos quebrar. Muitos países se endividaram e vão continuar se endividando. O problema não é ter dívida, mas sim fazer uma boa gestão dela, gastando, por exemplo, em investimentos produtivos, não permitindo juros estratosféricos, como já tivemos, por exemplo, mais de 20%. No início da década de 90, a taxa de juros Selic era mais de 20%. Era, assim, bastante absurdo, né?
Então, sintetizando, o Estado deve gastar, deve promover medidas anticíclicas, dinamizar a economia, estimular o consumo e também utilizar os bancos públicos para financiar atividades empresariais quando os bancos privados não o fazem, não é? Na verdade, inclusive, a gente teve uma atuação extremamente importante de um banco público, a Caixa Econômica Federal, que em tempo, vamos dizer assim, não vou dizer que foi um tempo recorde, mas em um tempo muito curto, ela conseguiu viabilizar o pagamento do auxílio emergencial na medida em que foi feito, não é? E a gente sabe que os bancos privados não fariam esse tipo enfim, de pagamento. Bom, seguindo aqui nas nossas funções do Estado, a nossa segunda função é o Estado investidor. Bom, o que é esse Estado investidor, não é? Bom, aí nós temos que o investimento público, para ser considerado um investimento público, é somente quando ele é materializado. Por exemplo, em obras de infraestrutura, transporte, saneamento, geração e distribuição de redes elétricas, construção de escolas, hospitais, parques, moradias sociais. Então, todos esses gastos são considerados investimentos porque eles se materializam, eles aparecem. E ainda que esses investimentos eles não sejam totalmente feitos pelo Estado e se conceda, por exemplo, a administração dessas obras a empresas privadas, o Estado não pode se eximir de controlar e fiscalizar os serviços prestados, isso é muito importante. Da mesma forma, ele não pode deixar de prestar um serviço e realizar obras de infraestrutura em locais não lucrativos e que as empresas não tenham interesse em realizar. O Estado não visa o lucro, e sim a prestação de serviços em locais, por exemplo, que a empresa privada não tem interesse em realizar, não é? Agora, o que a gente está vendo, né? Que as regras fiscais, como o teto de gastos, a regra de ouro, e as metas de superávit, elas impedem os gastos, né? E ainda por cima, se a gente considerar que não se cobram os impostos adequadamente, o que vai acontecer? Vai acabar ocorrendo o corte de investimentos. Bom, mas aí o que aconteceu na pandemia, né? Vejam bem, claro que não é só pela pandemia, né? Nós já tínhamos situação de emergência para muitas famílias. Para que vocês tenham uma ideia, dados da PNAD contínua de 2018, né, segundo o IBGE, mais de 33% dos brasileiros sem acesso ao saneamento básico. Nós temos milhares de brasileiros e brasileiras que não têm água tratada em casa. Nós temos milhares de residências em que mais de 3 pessoas estão dormindo, usando o mesmo dormitório. E mais de 70% da população ganha até R$ 534. Então, a gente teve essa questão, né, na pandemia, lave as mãos e fique em casa. Bom, isso para muita gente não tinha sentido, primeiro porque não tinha nem banheiro em casa, são mais de 6 milhões de residências sem banheiros no Brasil, isso é um dado bastante estarrecedor. E ficar em casa não dava porque precisavam sair trabalhar e não eram todas as pessoas, aliás, a minoria, não é, que podia fazer o chamado home office ou o trabalho de casa. E aí a gente se pergunta, né, por que não são feitos esses investimentos? Por que sobra tão pouco para o governo investir em infraestrutura? Bom, uma das razões é a forma como funcionam as regras fiscais no Brasil, como eu já falei, que ela apresenta mecanismos que fazem com que haja limitações para gastar e tendo que cortar, o que se corta? Os investimentos. E com o teto de gastos, então, só piorou. E a gente já tem nos estados e municípios os limitadores, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal, que restringe os investimentos. As transferências do governo federal, estados e municípios não estão sujeitas ao teto,
e são extremamente importantes, pelo menos isso. Na pandemia, ainda mais, pois serviram para concretizar medidas de combate à crise sanitária e econômica, pelo menos isso, e elas não estavam sujeitas ao teto. Então, isso é um dado muito importante. Então, agora nós vamos abordar a nossa terceira função do Estado, que é o Estado protetor. Bom, qual é o cenário que a gente teve, especialmente nessa pandemia? E já antes da pandemia, na verdade, nós já vivíamos uma crise instalada, né? Uma crise que começou, alguns dizem que começou, inclusive, já em 2014, alguns em 2016. Mas nós tivemos extinção de muitos postos de trabalho, nós tivemos perdas de emprego, os trabalhos que se apresentaram são trabalhos precarizados, né, em que os trabalhadores não têm os direitos garantidos, como, por exemplo, entregadores de rap, os motoristas de Uber, que não têm proteção social nenhuma, e aí também houve uma discussão que se tornou mais forte, mais clara, a respeito de uma renda básica universal ou simplesmente uma renda básica. Só que existem maneiras, isso ficou evidente na pandemia, né, tanto que o auxílio emergencial, vamos dizer que foi uma renda básica emergencial, não é? Mas se a gente quiser aprofundar um pouquinho o conceito de renda básica universal, há duas maneiras distintas de se pensar. Por exemplo, os defensores do Estado mínimo, eles advogam por uma política de redistribuição focada na pobreza, ou seja, o indivíduo recebe do Estado algum valor e com este pode comprar serviços de educação e saúde. Seria uma espécie de voucherização. Mas, por outro lado, os defensores das políticas de renda universais pensam a renda básica como complementar aos serviços prestados pelo Estado e não sua substituição. Ou seja, seria uma renda básica de sobrevivência, mas também de uma vida digna, que vai completar os serviços que o Estado presta, né? Por exemplo, ele não vai receber um voucher para apresentar numa escola privada. Não, o Estado vai dar educação e a renda básica vai servir para outras finalidades, né? E acontece que com esse aprofundamento das condições precárias da grande maioria da população brasileira pela crise sanitária, que aí já aliada ao já problemático mercado de trabalho, com empregos cada vez mais precarizados, surge com força, não é, essa discussão de se efetivar uma renda básica como forma de mitigar a pobreza e a desigualdade. Mas o que pode significar uma renda básica como um direito básico? Vejam bem, se as pessoas tiverem um patamar mínimo de condição de vida, né, o que nós sempre defendemos, uma vida digna para todos, que inclusive está na Constituição. Com esta renda, podem ser estabelecidas relações mais equilibradas entre empregadores e empregados, e o que leva a fortes reações contrárias a estabelecer essa renda básica sem condicionantes, como um direito, ou seja, a pessoa tem o direito a receber a renda básica, e com isso ela vai ter mais autonomia e ela vai ter mais condições de equilibrar essa relação entre empregador e empregado. Ou seja, essa questão é bastante complexa, não é? E ela é atravessada por questões ideológicas que muitas vezes colocam o mercado acima da vida. Mas, enfim, independentemente da forma escolhida para oferecer essa proteção do Estado, o que a pandemia nos mostrou é que, para implementar as diversas medidas de isolamento social, o governo precisa entregar uma renda para que as pessoas não precisem sair de casa. Bom, aí, se vocês recordam também, a proposta inicial do governo era de pagar uma renda básica de R$200, enfim, pelo menos por mobilização no Congresso da Sociedade. O auxílio emergencial foi aprovado foi de R$600 por adulto e R$1.200 para mães, chefes de família por 3 meses,
mas foram prorrogáveis, terminando ao final do ano de 2020, com o valor de R$ 300. Veja bem, foram atendidas mais de 60 milhões de pessoas no Brasil, sendo que os valores pagos contribuíram para que o PIB brasileiro tivesse queda menor, como eu já falei. Ou seja, ele contribuiu do ponto de vista da sobrevivência, mas também do ponto de vista econômico, ou seja, ele é funcional economicamente. Pagar um auxílio emergencial é pagar para pessoas que vão consumir e vão dinamizar a economia, não é um dinheiro que vai ficar estocado nos cofres, né, das pessoas que efetivamente não precisam estar gastando do jeito que a pessoa de mais baixa renda é obrigada a fazer. E vejam bem, interessante, para não dizer um pouco triste até, notar que mais de 38 milhões de pessoas não estavam registradas no cadastro, e elas puderam receber o auxílio emergencial. Essas pessoas que estavam em situação de emergência, elas eram, entre aspas, invisíveis às políticas públicas, não é? Então, com o auxílio emergencial teve esse potencial também de fazer com que mais pessoas pudessem ter sido assistidas na pandemia. E, enfim, nós vemos que se a gente aumenta as políticas de redistribuição, ou seja, se a gente expande os gastos públicos de forma universal, nós aumentamos também o poder de redistribuição do Estado. Mas aí é oportuno falar também, do lado da tributação, o Estado pode e deve redistribuir renda, cobrando mais dos mais ricos, ou seja, aumentando os tributos diretos, como o imposto de renda da pessoa física, por exemplo, taxando grandes fortunas, aumentando a tributação sobre heranças e doações, enfim, modificar a estrutura tributária de forma que ela redistribua a renda e a riqueza, que são extremamente concentradas. A nossa renda e riqueza está concentrada especialmente no 0,01% da população brasileira. Enfim, nós temos aí a outra função do Estado, que é um Estado prestador de serviços, não é? Na Constituição Federal de 88, está escrito lá que o Estado tem obrigação de prestar serviços em saúde e educação e também oferecer um sistema de proteção e assistência social ampla. Mas, enfim, para garantir essa prestação de serviço, não é, nós temos que ter os bens públicos, esses bens públicos para garantir os direitos, o que é que eles são? São as redes de atenção básica, são hospitais, por exemplo, são campanhas de vacinação, enfim, são todos os bens públicos que são colocados à disposição da população. Na pandemia, ficou ainda mais evidente a necessidade de o Estado prover serviço de educação. Como manter as escolas funcionando em tempos de isolamento social? Nós temos visto agora, né, que as escolas estão retornando, enfim, nós temos uma série de problemas, né, mas pelo menos já chegou à conclusão de que precisaria vacinar os professores, felizmente isso está acontecendo, e, enfim, é muito complexa essa questão de manter as escolas funcionando em tempo de isolamento social. E também ficou mais que evidente a necessidade das escolas e os alunos da rede pública terem acesso à internet, bem como de equipamentos para suprir essa demanda. Se já havia desvantagem em relação à rede privada, se já havia alguma desvantagem em termos educacionais, a falta de atuação do Estado para encontrar solução para a necessidade das aulas remotas, enfim, vai se tornar ainda muito pior. E na área da saúde, ficou evidente o papel do Estado como prestador de serviço, porque foram construídos hospitais de campanha, houve uma maior dotação de leitos de UTI, compra de respiradores e máscaras, a própria campanha de vacinação, ainda que com vacilos e atrasos, todas essas medidas dão conta da atuação do Estado como prestador de serviço de saúde. Por exemplo, a título de comparação, nos Estados Unidos, que não tem a estrutura de um SUS, muitas pessoas morreram em casa por não terem condições de pagar a conta do hospital. Ou seja,
o país que é tido como modelo e referência para muitas coisas, né, não tem um sistema de saúde que fez com que a pessoa não me manda para o hospital porque eu não quero deixar essa conta para minha família e eu mesmo não posso pagar. Enfim, né, sem dúvida, a tarefa de oferecer educação e saúde gratuita em um país com dimensões continentais, que nem o Brasil, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, é um enorme desafio. E ainda mais quando pensamos, né, quando sabemos que o valor que o Estado tem para gastar com cada cidadão é apenas de R$12 mil por ano. Enfim, isso aí dá uma dimensão do desafio que a gente tem para que esse Estado prestador de serviço possa cumprir sua função. Isso aqui eu já havia falado, né, a atuação do Estado, nós compramos equipamentos, respiradores, oxímetros, enfim, a disponibilização de leitos de UTIs, aquisição de vacinas, etc. E, bom, agora nós temos a função do Estado empreendedor, né? Mas aí a pergunta é, como assim Estado empreendedor, né? Será que não devemos deixar empreendedorismo para as empresas privadas e para os agentes privados? É que, na verdade, o que eu estou tratando é do papel que o Estado tem nas transformações e no desenvolvimento econômico dos países. Nós temos vários exemplos que nós podemos citar de uma atuação estatal forte. Nós temos, por exemplo, a Apple, a Google, a Tesla, a Hyundai, a Samsung, que são grandes empresas internacionais e que contaram com um aporte de financiamento público bastante grande. Aqui no Brasil, né, nós temos ainda, em vias de não termos mais, as nossas empresas nacionais, pela privatização, como a Embraer, a Petrobras e a Eletrobras. Porque um país, para se desenvolver, ele precisa de uma atuação estatal no que se refere, por exemplo, aos itens pesquisa e desenvolvimento. Além de prestar serviços em saúde e educação, o Brasil precisa de um Estado forte que possa investir em formação de novas tecnologias, novos produtos, que gere valor dentro de um país, sob pena de ficarmos estacionados em produção de bens primários dos setores do agronegócio e das commodities, que eles têm baixo valor agregado. Se a empresa privada não corre riscos elevados, e é natural que ela não queira correr, é perfeitamente compreensível, é função do Estado correr esses riscos e apostar no desenvolvimento de novas tecnologias e aumento de produtividade. Trazendo também mais empregos e mais geração de renda, inclusive porque esse investimento em novas tecnologias, em novos produtos, ele vai agregar valor nacional. E dessa maneira, inclusive, o Estado vai poder dispor dos recursos que financiam a prestação de serviços. Ou seja, não é, além de desenvolver e promover o país, esse investimento e essa geração de renda, empregos, novas tecnologias, saltos tecnológicos, ele vai poder ser um aporte de recursos para financiar a prestação de serviços, porque a arrecadação tributária é fundamental para financiar esse Estado que a gente gostaria de ter, melhor dizendo, tem e gostaria de ter ainda mais presença do Estado. Mas também o Estado precisa gastar e investir para gerar renda e para gerar arrecadação também para financiar essa prestação de serviços. Tem que ter uma economia dinâmica, produtiva, que pode gerar arrecadação tributária que financia os direitos, porque a gente sabe que o gasto público vamos dizer assim, é uma receita, o passivo, né, do governo é um ativo na empresa privada, né? Aquilo que o governo gasta vai gerar receita e arrecadação tributária para o governo vindo das empresas privadas. Claro que nós não temos apenas que pensar que não é só a indústria que resolve problemas de desenvolvimento econômico. Nós precisamos
considerar o conjunto de setores de forma abrangente. É preciso ter um projeto de desenvolvimento de um país, considerando amplos aspectos, até mesmo da inserção no comércio internacional, das condições reais de competitividade do Brasil no mercado global. Nós também precisamos rever políticas de benefícios fiscais, as renúncias de receita que são concedidas a empresas que acabam levando à perda de arrecadação pelo Estado sem retornos significativos, exceto o aumento da lucratividade dessas empresas. Então, nós temos 2 exemplos agora na pandemia que evidenciam muito essa atuação estatal. Por exemplo, a Fiocruz e o Instituto Butantan são 2 instituições públicas centenárias que produzem vacinas, não só agora a produção da vacina do coronavírus, mas são instituições que contaram com forte atuação do Estado, com forte aporte de recursos, para terem essas instituições plantas capazes de produzir vacinas, não só agora. É verdade que praticamente todos os insumos são importados. Isso traz dificuldades em período de pandemia, com a necessidade e urgência de todos os países em dispor de vacina. Mas justamente isso denota a importância que tem um Estado que não permite a desindustrialização que atualmente existe no Brasil. Felizmente, ainda uma notícia boa nessa questão da vacina da Covid é que a Fiocruz fez um acordo, fez um pacote na negociação que a Fiocruz fez, ela vai começar a produzir o IFA, né, que é o ingrediente ativo da vacina. Pelo menos nós vamos poder ter, acho que no segundo semestre de 2021, uma vacina 100% nacional, ou seja, que não vai depender de insumos que venham do exterior, especialmente da China ou da Índia, não é? Enfim, é uma notícia boa em meio a tantas notícias preocupantes, né, no que se refere ao combate da Covid. Claro que o Estado, ele também faz parcerias, as vacinas, produtos da área da saúde, os medicamentos, existem parcerias com laboratórios e a indústria farmacêutica para produzir, distribuir medicamentos e vacinas. Mas é que, fundamental, o Estado não pode abrir mão de ter o controle dos processos, né? Por exemplo, o Estado também precisa ter estruturas fortes e capacidade de atuação. Por exemplo, o BNDES, né, que é um banco público que serve para financiar empresas para produzir, por exemplo, os materiais e equipamentos para o combate aos efeitos da pandemia. Então, isso dá, acho que, o tamanho, né, a medida que o Estado tem que ter para ele ser um Estado empreendedor, e sim, o Estado pode ser empreendedor e deve ser empreendedor. E aí, o que é mais importante, né, é o Estado atuando em conjunto com empresas privadas, sem perder o controle dos setores mais estratégicos. Então, o Estado atuando em conjunto com essas empresas, com a população, para garantir os direitos e uma convivência harmônica, justa e sustentável. E aí, então, a pergunta que fica, né, onde é que nós estamos efetivamente, né? Onde é que nós estamos? Aí é uma pergunta que eu acho que ao longo do curso nós vamos ter condições enfim, de trabalhar melhor. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira abordagem. Eu quero dizer também que o curso, além das questões enfim, vai aprofundar não só essa primeira parte do Estado, tributação e sociedade, para que servem os impostos, enfim, qual é a função social do tributo, qual é a importância do Estado, como é que nós podemos fazer essa relação entre Estado, tributação e sociedade.
E nós vamos ver ao longo do curso, vocês vão ver, aí nós vamos detalhar mais todo imposto de renda, imposto sobre patrimônio, imposto sobre o consumo, mas não só, também a gente quer enfatizar, e esse é um dos objetivos do curso, é estimular a participação cidadã. E eu tenho, também vai haver um módulo enfim, para participação, para acompanhamento das políticas públicas, do controle social, assim como nós vamos também abordar a questão, não vai ficar de fora a questão do gasto público, ou seja, nós vamos abordar a questão da arrecadação, como é que o Estado arrecada, o que é feito com o produto dessa arrecadação. Também nós vamos tratar do controle social, como é que nós podemos fazer esse acompanhamento, e também vai ser abordada a questão da dívida pública. Bom, então, eu espero encontrar vocês agora no fórum de debates, lá a gente vai ter uma colocação, enfim, uma provocação para que vocês possam, então, dar as contribuições de vocês e a gente fazer um aprendizado coletivo, que esse também é um dos nossos objetivos, trabalhar coletivamente, porque a gente acredita que o fruto desse trabalho coletivo, ele é bastante melhor do que o trabalho individual. Então, eu espero vocês na continuidade, na sequência do curso. Muito obrigada.